áreas importantes dentro do país, e a gente se colocou o desafio importante de trabalhar na transversalidade, né? E incluindo interdisciplinaridade na leitura vamos dizer, das questões que a gente se coloca, né? Então, né, na construção das narrativas, no mapeamento das situações, na construção dos indicadores, né, e no levantamento das informações com observação críticas para uma série de elementos que a gente inclui na caracterização dos indicadores. Bom, no workshop que nós fizemos ano passado, né, inclusive queria agradecer ao Gustavo, ele acabou de mandar esse mapa, viu, Ana? Chegou agorinha, e foi a definição dos municípios à escala local. Isso foi discutido amplamente, quer dizer, todo o processo de mapeamento das áreas potenciais para estudo em escala local. Lembrar que a gente está trabalhando também na escala de bioma, né? Então a gente trabalha nessas diversas escalas em bioma, né? E na escala municipal, e também considerando duas regiões hidrogeográficas, como chamamos, duas bacias de drenagem, que é o São Francisco e do Parnaíba. Bom, a definição da escala local era absolutamente crítica para a questão dos indicadores e para a questão dos cenários, né? E isso foi construído ao longo do início do projeto até culminando na definição desses municípios no ano passado, no workshop, uma participação bastante ampla que nós tivemos. Teve vários pesquisadores da região, né? E, enfim, a gente fez esse exercício, né, conduzido pelo Evandro, pelo Gustavo, com participação importante de todos, né? E aí tem, dentro dos indicadores que foram selecionados, está pequenininho aqui, mas depois a gente compartilha essa apresentação. Acho que essa aqui não foi compartilhada ainda. A gente coloca no Google Docs lá, e aí a gente vê as pessoas que contribuíram vamos dizer, e se veem mais próximo a determinados indicadores, né, que está aí nesse mapa de rede que a gente vê à direita aí da tela. Bom, nós estamos num momento importantíssimo do projeto, que esse ano e o ano que vem são anos críticos para que a gente possa ter atividades em campo, né? Sejam elas relacionadas às oficinas participativas, né? Ou sejam elas associadas também às atividades de coleta de dados, né? Seja da parte de hidrologia, seja da parte de uso do solo, de questão de qualidade de água, enfim, todo esse universo, a emissão de gases, todo o universo que a gente se propôs a fazer, esse ano e ano que vem são críticos para que essas informações sejam levantadas, né? Então, nós vamos agora, em 2020, consolidar esse primeiro lote de indicadores, né, para o presente e para o futuro, né, que estão alinhados a esses cenários baselines de uso da terra e de clima, né? Essa é os cenários em escala de bioma, né? Mas com a característica aí ressaltando vamos dizer, com uma lupa nos municípios que a gente identificou como municípios foco do estudo, né? E depois a gente tem, logo na sequência, o início das atividades participativas, né? Com as oficinas em campo, nos municípios, né? Mas também entendendo essa escala bioma, bacia e municípios, que devem acontecer já no ano que vem e no início de 2022. Nós vamos passar agora o cronograma rapidamente, para a gente ter uma ideia. Então, um aspecto muito importante, o projeto tem uma complexidade alta, né? A gente está lidando desde um hall de indicadores bastante grande, uma região ampla, diversas escalas, né? Questões de envolvimento de atores locais,
Mas a gente tem que lembrar que esse é um projeto de pesquisa que ele tem o seu cronograma e a sua mecânica de desenvolvimento, né? Então, nós temos deadlines, que são relatórios para a FAPESP, e num determinado momento, e a gente tem que ter uma execução orçamentária que ela respeite o andamento do projeto, né? E considerando isso, o cronograma ele é absolutamente central para que a gente tenha um andar tranquilo e de sucesso aí no projeto. Bom, então nós estamos assim, essa parte do cronograma com relação aos indicadores do presente, a gente está aqui nessa fase agora em março, né? A gente passou pela reunião no começo algumas reuniões foram realizadas esse ano, né? Do grupo que trabalha com mudança de uso e cobertura, a disponibilização de templates para o metadados dos indicadores, né? A definição dos indicadores, né? Então, esse período de coleta dos dados para os indicadores é o período que nós estamos agora, né? Inclusive, essa reunião faz parte dessa definição importante dos indicadores do presente, né? Agora, até o final de abril, a gente deve definir e finalizar a produção dos indicadores primários, que seria a linha de base, né? Para o presente, né? Considerando a escala de biomas, mas, se possível, nessa resolução municipal. Então, o que se espera é que para o começo de junho a gente já tenha a entrega dessa lista de indicadores que a gente está chamando de indicadores do presente, né? Inclusive, só abrindo parênteses aqui, o trabalho que vem sendo feito pelo Gustavo, pelo Evandro, pela Ana, pelo Celso e Pedro, Peter, aí trabalhando intensamente nessas discussões, isso tem sido crítico para que esse cronograma tenha sido estabelecido, né? Então, até final de junho, a gente espera que haja consolidação na geração desses índices. Um aspecto importante é que no final de julho nós temos um relatório da FAPESP para entregar. Então, toda essa dinâmica, todo esse processo, ele vai ser importante que seja descrito nesse relatório. E se houver, e certamente é um produto importante, a gente trabalhar num artigo que combina a questão dos indicadores e do barômetro para o final de julho também, né? Aproveitando o momento do relatório e já extraindo um potencial produto dessa dinâmica toda. Paralelamente, né, a questão do estabelecimento, da revisão, perdão, dos cenários que são chamados de baseline, né, que são os cenários atuais, né, de uso da terra e clima, num processo não participativo. Então, esse vai incorrer em paralelo com a definição, com o trabalho dos indicadores, né? E aí, já ao longo desse semestre aqui, concomitante com essa revisão dos cenários, há um planejamento para uma expedição de reconhecimento dos municípios que deve acontecer no início do semestre que vem. E, inclusive, dentro desse planejamento, o detalhamento de como deve ser o processo participativo, né? E já com a potencial inclusão do pós-doc, que vai trabalhar com os cenários, né? Eu imagino que esse processo deva ser lançado em breve, né? Já recebemos currículos e vamos selecionar a pessoa começar a trabalhar em maio. Legal, o processo já está em processo de seleção dos currículos, né? Então a ideia é que essa pessoa já comece a trabalhar em maio, né? A Ana atualizou essa informação. Bom, então no começo no segundo semestre, já com o relatório entregue, tudo feliz, cumprindo a obrigação com a FAPESP, a gente tem a produção
dos indicadores para o futuro, né, com base nessa baseline, né? Então, há uma discussão no semestre que vem toda sobre essa questão de como é que se faz essas projeções potencialmente, né? Na realidade, e concomitantemente já a expedição para reconhecimento dos 4 municípios no início do semestre que vem. E um aspecto importante, vocês devem ter notado, aparece lá embaixo agora uma linha onde atividades de observação devem acontecer de forma concomitante, né? Então, tem algumas, essas estrelas sugerem períodos, mas, obviamente, que essa atividade de observação tem que casar não, mas tem que, pelo menos, conversar com esse cronograma de alguma forma para poder até otimizar as atividades. A expedição para reconhecimento dos 4 municípios, com um foco especial em Petrolina e Paulistânia, exatamente porque o que se imagina nesse momento é que o processo participativo mais denso, mais profundo, não seja possível acontecer nos 4 municípios selecionados. Então, pelo menos, esses 2 municípios foram pré-selecionados diante dos 4 para que o processo participativo seja realizado, né? Então, aí tem todo o processo de 2021 para que as oficinas aconteçam, né? Então, os diálogos com os atores dessas 2 regiões, né? Considerando essas diferentes escalas e, enfim, considerando a complexidade da geração da informação, deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem, né? Lembrando que no final de julho do ano que vem a gente tem outro relatório que todo esse processo já deve ser incluído. E nunca esquecendo que as atividades de observação em campo também são importantes para alimentar e para, enfim, para gerar informações aí para nossos relatórios. Bom, no segundo semestre do ano que vem, né, a gente tem o segundo período para justamente fazer uma revisita dos indicadores que foram estabelecidos para o presente, já com a experiência acumulada, ou já com a experiência das atividades com os atores locais. Quer dizer, a gente olha para a lista de indicadores. Hoje nós temos uma lista bastante extensa de indicadores. A questão é como, primeiro, o workshop de hoje é super importante para a gente, vamos dizer, ranquear esses indicadores e definir, vamos dizer, toda a informação que a gente tem para consolidá-los, né? E a gente faz uma revisita no segundo semestre do ano que vem, justamente a partir do avanço do conhecimento, do avanço da interlocução com os atores locais, né? Paralelamente, a quantificação de novos cenários e para as diferentes escalas, isso aí vai ser também com base em toda a experiência acumulada ao longo desse ano até o meio do ano que vem. E aí a gente fica no primeiro semestre de 2022 para a geração dos indicadores e índices futuros, quer dizer, para a gente ter um produto final desse trabalho todo até o final do primeiro semestre de 2022. Lembrando sempre que a gente está considerando as 3 escalas de bioma, bacias e escalas municipais, né? Enfim, e aí até em julho de 2022 a gente tem mais um relatório e, obviamente, nesse período a gente tem a possibilidade de já ter alguns produtos para ser publicados, né? Aqui, certamente, atividades de observação, eu voltei um pouquinho aqui, elas precisam ser consideradas a partir do segundo semestre desse ano, né? Se for possível associar ações de campo, tanto melhor, senão a gente lembra que essas atividades de observação, elas também têm essa janela de 2020 e 2021 para acontecer,
por uma série de razões. Primeiro, porque elas podem ser muito importantes na questão da definição e vamos dizer, na adequação de indicadores, mas também, por si só, são atividades de levantamento de informações importantes, né? Algumas atividades de observações já aconteceram, já existem produtos disso, como em biodiversidade, como em a qualidade de água, potencial de eutrofização, meu Deus, degradação do solo, perdão. Quer dizer, a gente já tem uma série de informações que eles que podem se beneficiar muito de informações adicionais, né? Então, a gente precisa ter isso muito bem mapeado e planejado dentro dessa estrutura também de visita a campo, né? Bom, então aqui é só um resumão. Esse aqui é um cronograma que a gente não enxerga, mas ele é bem legal em termos de distribuição. Ele era para imprimir para ficar grandão aqui, mas esse aí o corona nos proibiu. Então, assim, as próximas sessões do workshop, né, nós vamos tratar exatamente quais são esses cenários, né, que a gente vai entender e vai considerar como baseline, cenários de uso da terra e cenários climáticos. Quais os indicadores que vamos gerar até junho, que a gente está chamando de indicadores de presente, e pensar, já ter isso mapeado e listado, né, os indicadores que até dezembro a gente vai trabalhar como importantes para o futuro, né? Esse futuro que nós estamos falando é 2050, né? Então, e aí um outro desafio importante para a gente ter em mente ao longo da condução das discussões e desse pensar é como vamos combinar os indicadores, né, em índices de sustentabilidade. Então, esses são elementos importantes para ter em mente. Esse é meu último slide. Eu queria só ver se o Peter ou o Celso tem algo a complementar. Se não, essa aqui é minha última apresentação, meu último slide. E agora eu me calo. Vou deixar a agenda aqui. Essa aqui é a agenda. Celso e Peter, vocês querem complementar? Senão a gente já tem algumas perguntas aqui. Eu acho que pode passar para uma pergunta aí que o Lincoln fez, que é interessante. Eu não estou te ouvindo. Desculpa, Celso, espera aí um pouquinho. Alô? Tudo bem, desculpa, é que eu estava no... Pronto. Não, então, não, eu não tenho nada a acrescentar, não. Acho que a ideia a qualidade da figura aí, a ideia era fazer um workshop presencial e todo mundo ia ver aquela figura. O cronograma bem grandão, ia ser bem legal, mas não deu para fazer, né? Então, pena. Então, tá. Peter, você quer acrescentar alguma coisa? Eu vou passar para as questões. Não, o Peter não tem, então tudo bem. Para levantar a mão, tem uma raise hand. Aqui desculpa, Ana, só para... Aí, no quadro onde tem os participantes, tem desative meu som e levantar a mão. Tem 2 botões. Levantar a mãozinha. Então, Lincoln, você fez uma pergunta. Antes do Lincoln, a Laura tinha feito um comentário que o bolsista de ecohidrografia já vai começar a trabalhar em abril, viu, Jean, de observação. E Lincoln, quer falar, Laura? Só complementando, Ana, sim, a gente selecionou já, ele vai trabalhar bem na parte do meio físico,
com geofísica, a umidade do solo e isótopos, é um francês. Então, estamos esperando toda a documentação ficar pronta para ele poder vir para o Brasil. Aí a perspectiva é agora, abril, maio. Só que ele só vai poder chegar aqui... Exato. Não vai poder vir antes. É verdade. Isso era antes do coronavírus, Mas, assim, eu vi que ali a observação, o Jean colocou no cronograma, perspectiva para o segundo semestre, né, da gente ir a campo, então eu acho que a gente ainda está dentro do que está previsto para essa coleta in situ de dados do meio físico. Tá certo. É o Plínio falando. Está ouvindo? Sim, Plínio, mas só espera um pouquinho que o Lincoln está na frente. Ok. Tá? Eu dou a voz para as pessoas para não dar confusão. Lincoln, pode fazer suas perguntas. Oi, Ana, obrigado. Não, são bem objetivas, Jean. Não sei, talvez o Celso e o Peter possa responder. Fazer um breve comentário, se teve comentários relevantes, os revisores do primeiro relatório. A segunda pergunta seria se está se planejando os mesmos indicadores para todas as escalas, bioma, bacia e município, e se seriam os mesmos tanto presente como futuro. E eu acho que seria interessante também considerar outros papers das diferentes componentes do projeto. Seria interessante esse primeiro paper para dar a visão global do projeto, que a gente fazia referência a esse paper, mas também outros papers de forma paralela. Só. Obrigado. Lincoln, com relação ao relatório, não, a gente não recebeu nada, o relatório só foi aprovado com, acho que quase zero de comentário, na realidade. O primeiro relatório, ele praticamente estressou todo o processo de construção, de mapeamento da escala local, né? E também um pouco os processos que a gente lançou para a seleção de pós-doc. Então, foi um primeiro relatório bastante... assim, essa questão da definição da escala local foi bem denso, o resto foi essencialmente informações sobre a estruturação do projeto. A análise a resposta dos revisores para o relatório, ela fica lá no SAGE também, né? Então, se quiser dar uma olhada, acho que todo mundo deve ter acesso à conta. Com relação aos indicadores, eu acho que eu prefiro que o Gustavo ou a Ana vai responder. Para esclarecer, nesse primeiro lote de indicadores, que a gente está chamando de baseline, todos os indicadores vão ser para o bioma, para os 2 biomas, e para a escala de... a unidade vai ser o município, tá? Nessa inicial. Agora, se são os mesmos no presente ou no futuro, isso é o que a gente vai querer conversar, porque alguns podem não ser passíveis de ser gerados no futuro, tá? Vão ser no futuro os que forem dependentes dos cenários. Ok? Celso, você tem uma pergunta ou você quer complementar a resposta? Celso? Celso, eu não estou te ouvindo. Eu estava esperando você me liberar o som. Está me ouvindo agora? Pô. Tá. Não, é só para complementar. Acho que você falou, a questão dos indicadores, a gente tem que pensar, principalmente na área de modelagem, os indicadores que a gente conseguir produzir para o presente, e tem que pensar na forma que ele vai ser produzido para o futuro também. Porque a ideia do projeto é justamente
pensar em como, né, ter indicadores que sejam úteis para a gente propor futuros mais sustentáveis. Mas, obviamente, tem alguns indicadores que não faz sentido. Associado, por exemplo, a uma medida de sensoramento remoto agora, no presente, só tem o presente. Não tem como... para o futuro tem que ser modelo, né? Então, eu acho que a resposta, os mesmos indicadores para presente e futuro, onde puder, sim, mas a gente não vai desprezar indicadores associados ao presente também. Acho que é isso. Vou passar. O Jean também quer fazer um comentário, uma resposta. O Peter, eu acho que também quer complementar. Aí eu vou passar para o Plínio fazer uma pergunta e vamos fechar essa sessão. Então, Jean. Obrigado, Ana. Na realidade, é só reagindo a um outro comentário do Lincoln, que eu acho que é importante, são dos outros papers e potenciais produtos a serem produzidos, né? Então, isso sim, eu acho que é importante, se houver espaço para que a gente identifique ao longo dessa discussão já potenciais produtos, né, além do que já foi apresentado no cronograma, seria excelente, né? Inclusive, enfim, na questão da relação do indicador com a modelagem, enfim. Eu acho que ao longo da discussão é muito importante que a gente tenha em mente que são produtos que eles têm enfim, tem um grande valor, não só para o projeto, como, enfim, para a comunidade, e a gente deve tê-los, assim, sempre tentar mapear a possibilidade da gente publicar. A gente imagina que um projeto dessa dimensão, com esse nível de participação, com essa amplitude de temáticas que a gente está tratando, a gente vislumbra uma perspectiva muito boa de publicações, né? Então, isso é importante sempre ter em mente. Obrigado. Agora, Peter, você quer complementar também? Oi, não, era justamente isso. Eu já coloquei no chat, que era a resposta sobre os papers, mas o Jean acabou de falar. Então, vou passar agora para o Plínio fazer a questão dele. Na minha coisa não era questão, não sei se a gente conversa depois, sobre o trabalho nosso de campo. Ouviu, Ana? Ouvi. Se você quiser comentar agora, pode comentar. A gente tem um tempinho, a gente tem uns 5 minutos ainda. Não, é rápido, é só colocar que nós conversamos com o Rômulo, né, e levantamos algumas possibilidades de experimento. Uma coisa que a gente tinha conversado é que Petrolina em si não é um lugar interessante para nós, porque ela é um oásis no meio do deserto ali. Então, ali você faria uma medida, a representatividade dela seria muito pouca, né? Devido ao que ela é em si, em relação à área em volta dela, ali de Caatinga, né? Então, a gente está discutindo com ele, estamos vendo a outra hipótese de lá embaixo, Janaína. O grande problema nosso sempre é a logística, né? E aí a gente vou ver com o Peter mais tarde, com quem que a gente pode falar para ver a logística, né? Porque senão a gente elege alguns pontos e depois não consegue chegar até eles. É só isso que eu queria colocar. Uma coisa que a gente está conversando quando a gente fala de Petrolina, a gente não está pensando só em Petrolina, a gente está pensando na região ali do submédio alto, eu nunca lembro, aquela sub-região da Bacia do São Francisco, uma área maior, envolvendo vários municípios em volta, e aí tem essa questão de Paulistana, então talvez a gente vá ter uma região um pouco maior ali, que seria uma região focal para os processos participativos.
Aí teria de ver se para observação essa região estendida seria interessante. Eu li umas coisas muito interessantes ali sobre a parte da Bahia, de conflito de água que está havendo ali. Então, a gente pode conversar sobre isso, mas submédio, desculpa, é submédio de São Francisco, o Gustavo corrigiu. Então, Laura, pode falar. Oi, Ana. Só rapidinho, talvez antes da gente acabar esse workshop, a gente podia falar um pouquinho sobre todos de campo, né, e ver se a gente pelo menos marca um próximo para discutir específico a parte local, né, in situ, quem vai e quais seriam as potenciais áreas e como é que a gente podia se organizar nessa parte observacional. Tá certo. No caso dos processos participativos, a gente está esperando essa pessoa, o pós-doc começar a trabalhar para a gente detalhar mais, e aí eu acho que a gente podia alinhar toda a questão participativa também com a parte de observação. Mas a Rita, você quer fazer o comentário? E aí a gente fecha, tá? Rita Márcia? Oi, Ana, tá me ouvindo? Muito baixo. E agora, tá ouvindo? Tá melhor. Tá. Não, eu só ia falar isso mesmo, em relação ao campo, tem que ter alguma coisa já pronta, né, para a gente poder se basear para escolher os pontos, né, interessantes de ir para campo. É só isso mesmo porque até eu tinha achado estranho, eu falei, nossa, mas por que Petrolina? Justamente isso que o Rômulo falou pro Plínio, que é um oásis no meio da região ali, né, não entra em nenhum índice da gente aqui, né, no caso de degradação do solo, desertificação, porque é uma área muito rica, boa, né, então, perto das outras. Mas se você considera o submédio São Francisco, aí tem até um núcleo de desertificação do lado, não tem? Mas tá meio distante, mas... Gustavo, você quer complementar? Oi, tudo bom? Não, só para talvez ajudar aí no entendimento que a Rita perguntou, né? Quais foram os critérios para a questão de Petrolina? Só resgatando aí a questão da escala local. Então, foram 4 clusters, né? Baseado nos indicadores que foram participativos. Na ocasião, a gente ranqueou esses indicadores em alguns critérios. Né? Então, Petrolina estava em alguns, como por exemplo, Serra Talhada estava entre os 10 também. E a gente elegeu, a gente teve lá no LIT e teve uma eleição para a escolha desses municípios, né? Então, foi super participativa essa questão. Teve a questão de proximidade, teve os indicadores, né? Que foram também importantes, mas também teve questões institucionais, também a questão de projetos Rondon, proximidade a municípios que já tinham sinalizados como parceiros, distância a projeto Rondon, já falei. Então, assim, teve um ranqueamento desses municípios e, finalmente, foram colocados à prova para serem municípios candidatos, né? Então, só para resgatar essa metodologia aí para responder a Rita aí, tá bom? E como a Ana realmente conversou, talvez a gente teria que ter né, Ana, talvez uma reunião mais específica para essa questão desse eixo Paulistana-Petrolina, e poderia pegar algum município ali vizinho de Petrolina, pegando essa região que a gente tem um aprofundamento da participação, né? Então, também a gente tem a questão do polo gesseiro ali indo para a Paulistana, grandes problemas, e também tem a questão já indo para Juazeiro ali com alguns conflitos de água, né? Então, só isso aí. Obrigado. Eu acho que agora a gente tem de... Laura, você quer fazer mais um comentário? Sua mãozinha está levantada ainda? Ou você esqueceu? Mas vamos passar para a próxima sessão para a gente não atrasar, mas nos encaminhamentos, então, a gente já anota essa questão de uma próxima reunião, onde a gente também tem de planejar esse campo, todo o processo participativo, então isso vai acontecer
em breve. A gente retoma isso no final da reunião. Marcela, é bem rapidinho o seu comentário, para a gente não atrasar. Pode falar, então. Marcela. Ana, bom dia. É só para dizer, em relação ao campo, teve algumas conversas nesse último mês para a gente tentar pensar em relação à escala do trabalho de campo amostrado. Então, foi conversado com o Plínio, no grupo de gases, com a Laura, com o Peter. Então, alguns movimentos já estão ocorrendo em relação ao planejamento do campo para o segundo semestre. Só isso. Quando eu estou falando de campo, eu estou falando da viagem exploratória, né, da gente também, e o campo mais social. Então, são vários campos, mas o quanto a gente conseguir coordenar vai ser melhor. Mas vamos passar para a próxima sessão. Pedro, posso passar o host para você, para eu conseguir, ou você quer que eu continue aqui? Agora eu peguei o jeito. É você que sabe, eu não sei, talvez seja bom só parar a gravação e começar de novo, talvez. Ah, tá. Para salvar